Bom dia para todos. Depois da pausa para o café, seguiremos com Jorge Maia, CEO da Crazy Tech Labs, com a apresentação IoT, Inteligência e Cognição a favor da gestão do crescimento. Essa palestra é oferecida pela Engemon. Liberado? Bom dia, pessoal. Primeiro eu queria agradecer ao convite, a oportunidade, agradecer principalmente ao pessoal da Engemon, que me convidou aqui para a gente bater um papo rápido. Eu acho que tá ruim. Quer que eu troque o bastão? Melhorou? Acho que agora está melhor. Bom, a gente vai bater um papo hoje um pouquinho sobre a parte de inteligência, a parte de cognição em cima de internet das coisas, que às vezes é tida como novidade, às vezes é tida somente como a parte de coleta de dados, né? E a gente vai ver que tem um mundo aí um pouquinho diferente. Bom, deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Jorge Maia, como já foi dito. Eu atualmente trabalho em projetos de IoT e de inovação de tecnologia, então tentando unir aí todos os pilares, né? Desde hardware, passando por software, passando por inteligência artificial, unindo todos esses pilares. Tá? Sou fundador da Crazy Tech Labs, empresa que hoje é parceira do grupo Engemon, né? E que a gente atua especificamente com internet das coisas e com esse modelo de transformação, que às vezes muita gente gosta da ideia de internet das coisas é aquele projeto do zero, né? Aquele projeto que você chega para sensoriar, para colocar tudo para funcionar. E, na verdade, eu tenho, por exemplo, clientes da gente que são fábricas mais antigas, que já têm seu CLP, ou que às vezes são prédios mais antigos, que já estão automatizados e que a gente entra para fazer, às vezes, a leitura, às vezes a combinação, às vezes a colocação de novas coisas, né? Então, já tem o sensoriamento, vamos entrar com a parte de imagem, né? Vamos aplicar uma visão computacional, vamos colocar alguma coisa a mais aí nisso. Sou premiado pela Microsoft como MVP na nuvem deles, no Azure. Tá? Então, a gente atua nesse segmento. Somos parceiros hoje IBM e Microsoft, a gente acredita nesses dois pilares, né, como união, aí, como força para que a gente consiga diminuir principalmente o time to market e colocar muitas das soluções baseadas em serviço aí para começar a operar. Bom, não tem como a gente começar esse bate-papo sem trazer a ideia do que é a IoT, né? Eu gosto muito desse slide, eu venho usando ele há muito tempo, que é exatamente a ideia de que é um termo novo, sim, pode ser tratado como novidade quando se fala em 1999, ter sido cunhado aí pelo Kevin Ashton, né, esse termo. E quando a gente pensa na ideia do que é a internet das coisas e por que ele foi criado, na verdade a gente está falando de objetos sensoriados, objetos de RFID, unidos aí num totem no centro de uma rede de varejo, né, e que esse cara, a partir daí, começa a se movimentar uma ideia toda de eu sei o que são esses objetos, eu sei onde eles estão, eu sei como eles funcionam, e eu estou interligando esses objetos. Então, daí vem a grande, né, esse grande mercado que se fala hoje, que é a internet das coisas, que é o IoT. Né? E quando a gente fala desse mercado, uma coisa interessante aí é que muitos sempre levam somente para esse lado mais simplório, né, da coisa, que são alguns sensores, né? Aqui eu trouxe uma ideia de um protoboard, né, ligado a um dispositivo, seja ele qualquer, né? Hoje a gente tem uma gama de plataformas aí fazendo essa interligação, né, de mundo físico aí com esse mundo de nuvem, com esse mundo de dados, né, de levar esses dados aí para algum lugar. Eu faço uma análise desse cara, ou seja, recebo, faço a ingestão desses dados, faço uma prévia, né, e aplico alguma inteligência a esses dados e salvo essa informação. Essa é a cara, né? Quando se fala de internet das coisas, eu acho que esse é o que vem à mente de muita gente, ou seja, gráficos analisando linhas temporais, séries temporais de dados, isso tudo aí chegando num final de dashboards aí que teoricamente são inteligentes, né? Às vezes uso de mapas de calor, às vezes alguma coisa aí aplicada, né, uma inteligência para fazer alguma predição de uma linha de montagem, alguma coisa, mas basicamente dados ligados a um tempo, né, e esses dados chegando em algum lugar. Tá? Mas a ideia aqui é um pouco diferente. Né? Quando a gente pensa
em ter todo esse emaranhado de sensores, que é uma coisa que já existe, né? E trazendo um pouco para a realidade, eu queria trazer algo que eu acho que todos aqui já conhecem, né? Mas trazer um pouquinho do Equinix SP3, por exemplo, que é uma das obras da Engemon, né? SP2 dobrará a capacidade da Equinix. Que a gente vai ver muitas das coisas aqui, ou seja, muitos dos conceitos, né, de sensoriamento, de aplicação, de predição de dados, tudo isso está intrinsecamente ligado a um prédio inteligente como esse daqui, né? É uma obra monstruosa, né, uma obra gigantesca, com uma série de nível de detalhes, né, e que a gente consegue aplicar aí praticamente todos os tipos hoje de tecnologia, todos os tipos de predição, porque a gente está falando de algo que precisa, desde a parte de segurança, então, o uso de algoritmos de visão, o uso de uma série de novas tecnologias aí agregadas, né, e se falando principalmente, né, gerando um volume de dados absurdo, tá? E tendo como final, né, algo que é um data center, que hoje são prédios que a gente pode dizer da mais alta inteligência, né? Mais um padrão global nos IDXs da Equinix, que você também encontra aqui. Para chegar ao data center, os visitantes passam por 5 diferentes controles de acesso, incluindo guarita de segurança, leitores de cartão, porta eclusa e leitores biométricos. SP3 inovou ao adotar uma nova tecnologia de refrigeração que integra soluções de resfriamento evaporativo de ar e free cooling indireto, a fim de reduzir o consumo de energia elétrica e maximizar a eficiência energética. O site conta com sistemas VESDA e água nebulizada para detecção e combate a incêndio. Dentro do data center, toda a distribuição de cabeamento de telecom, ótico e de dados estão localizados acima dos racks, em infraestruturas distintas, tornando as interconexões muito mais seguras e rápidas. Os racks estão dispostos no conceito de corredor quente e corredor frio, com uma densidade média de 4 kVA por rack e densidade máxima de 12 kVA por rack. Eu não consigo olhar uma obra dessa daqui e não ver dados, né? Quando a gente pensa em algo dessa magnitude, né, a gente está falando de algo que tem um nível de automatização gigantesco hoje, né, e que tem um volume de dados absurdo, né? Eu acho que hoje, quando a gente fala de IoT, a gente está falando de um volume de dados muito grande que às vezes não sai de dentro de casa. E aí eu acho que está uma primeira ideia, né, do que a gente tem de desafio pela frente, principalmente quando se pensa em ter todos esses caras aqui sensoriados, né? Você ter que atuar em todos eles, você ter que gerir todo esse tipo de informação, e a partir do momento que você tem tudo isso junto, você chama esse cara de um prédio inteligente. Isso hoje é o que a gente vê no nosso dia a dia, né? Essa obra, né, rendeu a Engemon o prêmio do DCD Awards Latinoamérica de 2017 como melhor provedor de serviço de data center, né? E não é para menos. Quando você pensa em algo dessa magnitude, você pensa de um time que realmente está fazendo a diferença, né? E trazendo para esse contexto dessa apresentação, eu estou falando que eu tenho hoje, dentro de um data center desse, milhares de dados que sequer são vistos. Ou seja, ele conversa entre si com outros devices ou com seus painéis de controle, mas ele não sai dali de dentro, né? E ao final eu vou trazer um uso desse tipo de informação que o Google fez e como ele conseguiu aumentar a sua eficiência, né? Como ele conseguiu economizar e como ele conseguiu aumentar a sua eficiência. Ou seja, quando a gente fala de prédios inteligentes, não tem como não trazer a ideia de Smart Cities, né? E o que é Smart Cities? Na verdade, são várias coisas se juntando, né, trazendo para esse universo de informação que a gente está falando. Tudo é dados, né? Não adianta a gente tentar fugir disso, ou seja, não é mais uma discussão de conectividade, não é mais uma discussão de hardware, não é mais uma discussão de possibilidades, é uma discussão de realidade e de como a gente vai usar esses dados para fazer melhorias. Eu acho que hoje, quando se pensa, né, em uma ideia como essa, ou seja, o IDC, por exemplo, prevendo um aumento de 10 vezes, né, no tráfego de dados mundial, de 4.4 zeta para 44 zeta, ou seja,
é algo que realmente a gente tem que começar a pensar. E quando eu começo a pensar nesse número aqui, eu continuo na mesma ideia que eu acabei de falar. Um prédio como esse não está trafegando todos os dados que ele tem. Um carro hoje gera teras de dados de informação. E ele não sai dali de dentro. Eu tenho microprocessadores dentro do carro que estão atuando, que estão fazendo modificações, né, e que estão andando de forma autônoma, que estão sozinhos aí, né, ele tomando a própria decisão e fazendo a gestão dessa informação como um todo. Bom, quando se pensa em dados, né, aquela ideia antiga que eu mostrei agora há pouco, né, de pegar um dado de um sensor e tudo mais, isso aí já foi por terra há muito tempo. Hoje a gente fala de inteligência rodando no varejo, por exemplo, para fazer reconhecimento de pessoas e medir recorrência, né? Olha, essa pessoa acabou de voltar à sua loja. Ela é uma pessoa que está cadastrada na sua base, que foi atendida pelo vendedor tal, né? Então, isso é mais uma coisa, ou seja, é fazer, por exemplo, detecção de pragas em lavoura, identificação dentro de aeroportos, gerando grandes conglomerados de dados, né? Fazendo essa gestão toda funcionar, né? Fábricas, veículos autônomos, ou seja, estou falando de quê? Do uso principalmente de imagens, né? Muitas dessas imagens a gente não consegue trafegá-las. Então, eu tenho um tráfego interno ali, eu tenho uma geração, né, dessa inteligência na ponta. O uso de voz hoje está cada vez mais eu não digo nem aparecendo, mas eu digo chegando realmente e ficando, né? Eu acho que o uso da linguagem natural a gente tem visto cada vez mais no nosso dia a dia com chatbots, com Alexa, com Cortana, com Google, né? Então você tem vários aí desses caras estando presentes na sua linha e interagindo numa linguagem muito mais prática, muito mais acessível do que eu ter uma interface de um tablet ou de um computador ou de qualquer coisa desse tipo, tá? E na temática de prédios inteligentes, né, o que a gente começa a pensar é o seguinte: hoje, se você for pensar, a maioria dos prédios hoje são ditos como inteligentes, né? Então, aqui são algumas das obras que certamente, né, ao se começar, foi pensado exatamente essa temática. Então, como torná-lo inteligente? O que é tornar um prédio desse inteligente, né? Então, a inteligência começa pela ideia aí da automação. Então, a ideia da automação é algo que a gente já vê como corriqueiro, já vê como normal, ou seja, eu já tenho isso funcionando, né? Eu não preciso fugir dessa ideia para dizer, não, eu tenho esse cara aqui é algo que é totalmente novo, disruptivo. Não, isso aqui a gente tem desde 80, né? O que está melhorando é a tecnologia que eu trago dentro de coisas dessa magnitude, ou seja, coisas mais autônomas que realmente falam entre si e que tomam aquela pequena decisão, ou seja, se isso, faça aquilo, mas ela não tem ainda aquele conceito principal, né, que a gente pensa quando é a tomada realmente da decisão, né? A tomada da decisão, eu acho que é o que traz a ideia que muita gente tem quando se fala de um prédio inteligente ou de um centro de controle como esse daqui, né? Que é a união de dados, mas eu ainda preciso tomar decisões. Eu tenho aquelas pequenas decisões, né, que elas ainda estão, né, sendo tomadas ali e tudo mais, e que já são vistas como algo bem moderno, né, bem novo, mas que ainda são o começo de um novo mercado, o começo de uma nova era, né? Então, aqui eu tenho tomadas de decisão sendo baseadas em quê? Em pessoas e, às vezes, em níveis de automação um pouco mais altos, né? Mas o que eu me pergunto, né, e faço aí uma provocação, é o que a gente tem para o futuro, né? Que é uma ideia do seguinte: a gente já chegou num nível hoje que a eficiência já é boa, que a gente já tem uma série de coisas funcionando, né, de forma teoricamente muito boa ou praticamente chegando num nível aí de perfeição, né? Já tem hoje algoritmos de uma série de coisas para tomar conta, por exemplo, de elevadores, de escada rolante, de uso de energia. Eu já tenho tudo isso funcionando, né? Mas qual é o próximo passo, né? E aí eu acho que uma coisa muito interessante para a gente começar a pensar é a parte de cognição, né? É se a gente conseguisse, por exemplo, né, que o nosso negócio pensasse, né, e se adaptasse aí ao nosso dia a dia, né? E essa eu acho que é um pouco da ideia, né, da gente ter essa união de todos esses dados que eu já tenho, primeiro começar a extraí-los, né, tirar esses dados e começar não só a fazer a ideia de te mostrar, mas começar a aprender com eles.
né? E no aprender com esses dados, eu começar a movimentar todo esse universo a meu favor. Ou seja, conectar esses caras, né, e trazer tudo isso aí para uma nova realidade. Tá? Eu costumo falar um pouco sobre cognição, né? A gente tem utilizado bastante os tais novos algoritmos, né? Muita gente hoje tem... É como a IoT, né? Eu vejo muita gente dizendo assim, a inteligência artificial é algo novo. Não, não tem nada de novo, né? A gente está falando de algo que remonta aí de décadas atrás, né? Mas essa era cognitiva, eu acho que como nuvem, né? Como web, a web, por exemplo, popularizou o desenvolvimento de software, né? Então, eu tenho uma série de coisas aí que vieram através da web, né? Melhorias de processos, uma série de coisas que hoje a informação está democratizada, né? E a era cognitiva, eu acho que veio para popularizar essa ideia de inteligência artificial, principalmente estar acessível, né, a qualquer público. Hoje eu falo de, por exemplo, no meu mestrado, eu fiz isso dentro de engenharia, né? E a gente conversava muito, eu vinha de desenvolvimento de software, quando a gente conversava sobre utilizar um serviço, utilizar alguma coisa, né, o pessoal de engenharia dizia, não, mas por que a gente não desenvolve? Por que a gente não cria isso aqui dentro? E por que a gente não usa isso como serviço? Então, é isso que eu acho que está acontecendo nessa nova era, né, que é você ter acesso a esses novos serviços e você validar modelos, você criar novos modelos, você aplicar hoje, né, machine learning de uma forma muito mais rápida do que você fazia antes. Mas antes você também fazia isso. Você também utilizava algoritmos aí, gerava tudo isso, fazia toda uma parte estatística, né, e trazia tudo isso para funcionar. Mas a ideia hoje é atuar nesses dados gerados aí, né, em tempo real. Então, como é que eu consigo fazer isso? Como é que eu consigo escalar isso de forma muito mais rápida, né? E aí, essa ideia de inteligência artificial, ela vem muito forte agora em todos os devices, né? Se você olhar, a maioria dos devices hoje já são aplicados com inteligência artificial, a maioria das fábricas hoje já utiliza a ideia e o conceito de machine learning para começar a fazer predição, né? Para começar a se atualizar, para começar a modificar todo esse ambiente, né? E começar a trazer tudo isso. E quando se fala de inteligência artificial, a gente tem vários ramos de atuação, né? Desde Deep Learning, por exemplo, até o mais comum e mais corriqueiro, que é o que todo mundo fala sobre inteligência artificial, que é o Machine Learning, que é o que todo mundo, eu acho que tenta trazer para os seus produtos, né? Mas o que é essa ideia de Machine Learning? Como é que isso funciona? Primeiro eu tenho que ter uma série de dados, e aí é que eu trago a grande ideia, né, de que a gente já tem isso hoje. Muita gente tenta trazer algo diferente, né, e dizer assim, não, a gente tem que moldar, tem que criar algo novo e tudo mais. Não, você não tem que criar nada novo. Você tem que utilizar o que você já tem no campo, né? Por exemplo, um prédio como esse daqui, né, na hora que eu cheguei aqui, o ar-condicionado estava extremamente forte, né? E agora o ar-condicionado já deu uma diminuída. Ou seja, por que eu estava gastando energia antes se eu conseguia ter um algoritmo que tomasse conta disso? Então, por que não usar isso? Muita gente faz isso dentro do hardware, ou seja, não, vamos colocar um PID para o motor sair mais tranquilo, né? Vamos colocar um controle para a gente não perder aquelas curvas de descida, né, de temperatura e tudo mais, para a gente descer ele mais tranquilo, para a gente utilizar menos energia, às vezes na subida e tudo mais. Mas por que a gente não usa tudo isso, às vezes, em um gateway inteligente que está tomando conta do prédio como um todo? Porque se você for analisar, o que eu preciso para fazer machine learning hoje? Dados, detecção de padrões, né, e a utilização de algoritmos que estão prontos hoje. Então, por que não utilizar tudo isso, né? E aí é que eu acho que muita gente tem entrado nesse universo e dito, não, a internet das coisas é algo novo, é algo que a gente vem, cria um novo projeto. Não, eu acho que você já tem essa base para esse negócio todo funcionar, né? E a partir do momento que a gente já tem essa base, que o hardware já está implantado, como a gente já vê, né? Hoje o que eu tenho de sensor, por exemplo, num prédio como esse aqui, é uma enormidade de dados sendo gerados, mas por que a gente não utiliza? Eu acho que essa sim é a próxima onda, é a próxima modificação que a gente vai ver. E aí, no uso desses caras todos, é que a gente começa a ver, né, uma modificação muito grande. O Google, por exemplo, ele fez um estudo há alguns anos atrás, né? Esse gráfico que vocês estão vendo aqui, ele saiu num artigo publicado no ano passado, em que ele fazia o seguinte, olha, a gente já tem
uma série de algoritmos dentro de casa, a gente já tem uma série de serviços dentro de casa, e por que a gente não usa isso dentro dos data centers da gente? Por que a gente não melhora, né, a efetividade aqui do uso de energia, né, dentro de casa? E esse gráfico aqui, ele mostra, por exemplo, que quando eu tenho o controle de machine learning ligado, né, eu tenho uma diminuição no meu nível, ou seja, eu tenho uma melhor eficiência. Mas o que eles fizeram, na verdade? Eles só bateram em cima disso aqui, todo esse movimento aqui foi feito em cima de refrigeração, que é um calcanhar, né? Então, o que eles fizeram? Eles diminuíram 40% no uso da refrigeração, somente usando algoritmos de machine learning. Somente fazendo a tal detecção de padrões. Quando acontece isso, faz aquilo. Quando acontece aquele outro, eu mudo para esse padrão. Se eu tenho uma mudança climática forte, né? E hoje, quando se pensa, por exemplo, resfriamento de prédios, você consegue fazer uma boa predição baseado, né, nos serviços que se tem de clima. Tá? Então, eu consigo saber algumas coisas com certa antecedência e consigo começar a validar essas coisas, porque você já tem esses dados. Certamente, você já tem uma série de dados que medem temperatura interna, inclusive a nível de processador, né? Então, uso de carga, modificação, uso de carga dentro de switch, ou seja, tudo isso está gerando algum gasto a mais, né? Então, o que eles fizeram aqui foi a utilização desse tipo, né, de tecnologia, ou seja, aplicação direta, né, de um machine learning, e eles tiveram um decréscimo de 40% no uso de energia para resfriamento, e uma melhoria de 15% no PUE. Tá? Quando a gente pensa em algo em torno de economizar 40% usando somente o que você já tem, porque ninguém sensoriou nada a mais, é o que eu estou falando sobre a gente utilizar toda essa nova parte, né? Que é, vamos trazer isso aqui para dentro de casa, vamos trazer isso, fazer esse tipo de modificação, atuar em cima dos dados que eu já possuo, atuar em cima da dor que eu já tenho, porque eu já sei qual é a minha dor, e eu já sei, não é um negócio milagroso, né? Eu vejo muita gente falando, não, você vem, aplica inteligência artificial, o negócio muda da água para o vinho, o negócio muda... Gente, não é um pouco de realidade isso, né? Porque quando a gente fala das pessoas que estão aqui nessa audiência, né, e de um público altamente especializado, a gente está falando que se o cara não conseguiu descer o PUE dele, ele tentou muitas coisas. A gente não está falando de um mercado de amadores, a gente está falando do mercado, como mostrou aqui, que tem uma subestação do lado de fora. Então, assim, não é um negócio tão tranquilo, não é aquele, eu trouxe aqui algo que é milagroso, que é... Não, a gente tem que pegar o pessoal que realmente já domina tudo isso, para fazer o ajuste, para fazer o teste desse tipo de algoritmo, né? Então, é uma nova era onde não é mais somente aquele negócio milagroso, né, como se tinha alguns anos atrás da TI, né? Hoje em dia, a gente está falando de uma TI como um commodity, atuando exatamente na área de negócio, para tentar melhorar toda uma parte que realmente a gente precisa fazer. Tá? Então, é isso que eu acho que é um pouco da ideia de você aplicar a inteligência artificial, de você trazer um pouco do conceito aí, né, de AI, do conceito de cognição, principalmente. Né? Quando se fala... Aqui eu trouxe cases de data center e de prédios, né? Mas quando você pensa varejo, por exemplo, nossa, tem uma enormidade de coisa. E aí, tudo que você aplica a varejo, por exemplo, para detecção de pessoas, você aplica a segurança, como a gente mostrou ali no vídeo. Né? Desde a hora que o cara passa pela cancela, eu consigo saber a posição exata que ele estava dentro do local, seja com câmera, seja com crachá de RFD, seja com etiqueta, seja com uso de Bluetooth Low Energy em relógio, em pulseira, em celular, no que você quiser. Né? Então, hoje você tem a tecnologia toda a seu dispor, e ela já existe, porque você já usa ela hoje internamente. Né? Um prédio como aquele do SP3, não tem mais muita coisa que eu consiga colocar lá dentro, né, de hardware, de coletor, de uma série de coisas. Mas, com certeza, tem uma gama de informações lá dentro que eu consigo extrair, trazer para uma realidade, aplicar e ter melhorias e ganhos financeiros, certamente, em cima disso. Ou tornar mais efetivo, ou tornar mais barato, né, ou, às vezes, recurso que eu estava subutilizando, eu fazer uma modificação, espinar em algum momento ali aquele negócio e trazer isso para uma nova realidade. Tá? Bom, o que eu queria deixar para vocês aqui é uma ideia, né, de que,
principalmente não olhar para a internet das coisas como algo novo, ou seja, não é algo novo, a gente já vê isso aí há alguns anos, né? Eu vejo muito vídeo, muita coisa falando sobre a nova agricultura brasileira, né? As modificações de agricultura, as modificações nas nossas fábricas, nas fábricas na Europa, né? E quando você vai realmente no campo, você vê que isso tudo já existe, né? E que você hoje está melhorando, você está atuando, às vezes, ali numa informação, colocando um componente novo, né, utilizando essa parte toda aí de inteligência artificial que está mais democrática, mais barata, mais acessível, que eu consigo hoje colocar dentro de casa, consigo trazer para o meu data center local, né, e está fazendo a utilização dela, mas eu acho que todo mundo deve olhar para a internet das coisas, para o seu poder de inovação. Então, para o poder que eu consigo, a partir disso que está sensoriado, a partir disso que já tem a geração dessa informação toda, algo que eu consigo inovar e melhorar em algum momento. Tá? Eu acho que essa era a mensagem aí para a gente deixar. Vou abrir aí para perguntas e agradecer a participação aí de todo mundo. Obrigado.